Olá, senhoras e senhores advogados. Eu sou Cátia Brown, juíza da Vara da Infância, Juventude e do Idoso de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, e quero auxiliá-los a como receber bem um pretendente a aumentar a família. Eu tenho certeza que ao longo de sua carreira você vai ser consultado por alguém que deseja ter filhos. E você poderia me perguntar, mas quem quer ter um filho não procura um médico? Por que é que alguém que quer ter um filho procuraria um advogado? E é sobre isso que nós vamos falar. Existe um outro meio legítimo de aumentar a família que não é por meio da filiação natural. Nós vamos falar de adoção. O tema adoção, ele suscita muitas paixões e nós vamos evitar de tratar de temas teóricos nesse momento, porque eu tenho certeza que todos já conhecem, já estudaram na graduação sobre isso. Nós vamos falar de algumas coisas bem práticas que uma pessoa que pretende adotar precisa saber. Em primeiro lugar, vocês poderão ser procurados para dois tipos de adoção. Nós temos a adoção unilateral e a adoção bilateral. Pois bem, a adoção unilateral pressupõe o rompimento do vínculo de filiação com apenas um dos pais biológicos e mantém o vínculo com o outro. Esse é o caso do padrasto ou da madrasta que buscam adotar o filho do cônjuge ou companheiro. Mas temos também a adoção bilateral. Essa pressupõe o rompimento do vínculo de filiação com ambos os genitores. Então, os senhores poderão ser procurados por uma pessoa que quer permanecer pai e mãe de uma criança, mas que deseja acrescentar àquela relação um dos outros genitores. Isso se dá na adoção unilateral. Ocorre também pessoas que, por uma razão ou outra, desejam aumentar a família e as duas conjuntamente, então, buscam uma criança que não vá permanecer com nenhum vínculo de filiação com os genitores biológicos. Quanto à formação do novo vínculo, a adoção pode ser singular ou pode ser conjunta. A adoção singular é promovida por um único adotante. Isso porque, no Brasil, não é exigência de que a pessoa que vai adotar seja casada. Ou seja, as pessoas solteiras, separadas, divorciadas, viúvas também podem adotar. Quando uma dessas pessoas deseja, então, formar uma família com um filho por adoção, ela comparece sozinha buscando essa prestação jurisdicional e a isso a gente dá o nome de adoção singular. Por outro lado, se duas pessoas desejarem adotar em conjunto, nós vamos precisar que elas preencham alguns requisitos. O principal deles é de que essas pessoas sejam casadas ou vivam em união estável, comprovada a estabilidade da família. O Supremo Tribunal Federal acabou com aquela dúvida a respeito da possibilidade de duas pessoas do mesmo sexo adotarem uma criança. Então, hoje, a jurisprudência tem admitido amplamente que dois homens ou duas mulheres que vivam em união estável, que tenham convertido essa união estável em casamento, possam adotar uma criança ou quantas elas desejarem, se preencherem os requisitos para isso. Quando uma pessoa procurar o senhor ou a senhora para adotar, é importante que ele saiba das consequências da adoção. A adoção, em primeiro lugar, ela é um ato personalíssimo. Essa característica impõe que ela não seja praticada por meio de procuração. Os senhores sabem que até o casamento pode ser celebrado por meio de procuração, mas a adoção não pode. É um ato personalíssimo e somente a pessoa interessada pode dar o seu consentimento, pode manifestar a sua vontade em adotar. Essa característica está prevista no ECA, no artigo 39, parágrafo 2º. Um outro aspecto importante é que a adoção também ela é excepcional. Isso significa que uma pessoa só vai ser adotada depois que forem esgotadas as possibilidades de manutenção da criança ou do adolescente na sua família natural. Isso porque
Ao longo dos anos, o direito da criança e do adolescente foi evoluindo e hoje a criança não é um objeto para ser a satisfação dos desejos dos adultos que querem ter filhos. Pelo contrário, a criança é o sujeito do direito à convivência familiar e comunitária. E como sujeito desse direito, vai ser visto em primeiro lugar aquilo que melhor atende esse seu interesse de convivência familiar. Então a lei dispõe que a criança, em primeiro lugar, deve ser criada e educada no seio de sua família natural. Se isso não for possível, a preferência para que a criança seja colocada em família substituta é da família extensa ou ampliada. São aqueles membros da família, excetuados o pai e a mãe, com quem a criança tem afinidade e afetividade. A grande vantagem para a criança nesse caso é que, embora perdendo o vínculo ou enfraquecendo o vínculo com o pai e com a mãe, ela permanece no mesmo ambiente familiar, com os mesmos avós, os mesmos primos e assim por diante. Somente na hipótese de que não houver possibilidade da criança permanecer na sua família natural ou na sua família extensa, é que ela vai poder ser disponibilizada para adoção. E é por isso que nós dizemos que a adoção é uma medida excepcional. Um outro aspecto importante é que a adoção, ela também é irrevogável. E isso é muito importante que os pretendentes à adoção saibam, porque há no Brasil uma cultura de pegar uma criança para criar. Nós trazemos isso do período da escravidão e do período também de grande volume de pessoas vivendo na zona rural, quando era comum que famílias mais abastadas trouxessem para dentro de sua casa uma criança, filho de um trabalhador rural, para que essa criança tivesse oportunidade de estudar na cidade. Em troca disso, a família oferecia, a família exigia, na verdade, serviços domésticos. Então, isso nunca foi adoção. Isso era um modo de exploração de mão de obra infantil. E o que acontecia? Quando essa criança atingia uma certa idade, que demonstrava alguma rebeldia ou comportamentos inadequados, essa criança então era devolvida para sua família de origem. Ela nunca tinha sido filha. Isso é uma tradição que nós temos no Brasil e que faz algumas pessoas pensarem que ela vai poder adotar uma criança e que, se alguma coisa der errado, ela pode devolver a criança para o juiz. E é importante que se saiba que a adoção é um ato irrevogável. Depois de sacramentado por meio de uma sentença, não é possível aos adotantes devolverem essa criança para um status anterior, para a condição de quem não era filho dele. Ou seja, uma vez sacramentada uma adoção, dada a sentença de adoção, esse ato de quem adotou é irrevogável, não pode ser anulado, não pode ser retificado, nada disso. A adoção legal é uma adoção para sempre. Além da irrevogabilidade, nós temos a incaducabilidade da adoção. Isso significa que mesmo que os pais adotivos morram, o vínculo que havia com os pais biológicos não vai ser restabelecido. Então, caso uma criança seja adotada e seus pais adotivos morram, ela vai continuar sendo filha ou filho, agora órfã, daqueles falecidos pais adotivos. Os pais biológicos não restabelecem o poder sobre essa criança no caso de morte dos pais adotivos. Um outro aspecto importantíssimo é que a adoção é sempre plena, ou seja, todos os direitos que um filho biológico tem em relação aos seus pais, o filho adotivo vai ter também. Isso significa que ele tem o direito ao nome, ele tem direito à herança e todos os outros direitos decorrentes da filiação, como os alimentos e etc. Ou seja, o Brasil não admite nenhuma distinção entre filhos adotivos e filhos biológicos. Isso está escrito na Constituição Federal e há uma luta dos operadores do direito para que isso seja concretizado. Hoje nós lutamos para que as pessoas não sejam distinguidas entre filhos adotivos e filhos biológicos. Filho é filho e, dada a adoção, o filho tem todos os direitos que qualquer outro filho teria.
Um outro aspecto a respeito da formalidade da adoção é que ela é sempre constituída por sentença. Não é possível adotar por nenhum outro tipo de instrumento que não por meio de uma ação judicial que vai verificar se o melhor interesse da criança está sendo atendido. E somente depois de dada e passada em julgado a sentença de adoção é que nós podemos considerar uma adoção concretizada. Quanto aos requisitos para adotar, uma pessoa que procurar o seu escritório, ela vai precisar preencher algumas condições. Essas condições têm caráter subjetivo ou objetivo. As obrigações, os requisitos de caráter subjetivo são os seguintes. É necessário que o pretendente à adoção seja idôneo. E isso vai ser verificado por meio de um estudo psicossocial e também da apresentação de certidões negativas a respeito daquela pessoa. Também é necessário que o adotante tenha motivos legítimos. Por quê? Porque a adoção, como já conversamos, ela não é um meio para atender o interesse de um adulto, mas é um meio de encontrar uma família para uma criança que teve um vínculo com a sua família rompido. Isso significa que a motivação de quem quer adotar tem que ser uma motivação legítima, que traga vantagens para essa criança, especialmente do ponto de vista emocional. Há pessoas que procuram as varas de infância e juventude dizendo que querem adotar para pagar uma promessa. Uma certa ocasião, uma senhora disse que havia um filho dela padecendo de câncer. E ela fez uma promessa, que se aquele filho viesse a obter a cura do câncer, então em pagamento dessa graça divina, ela adotaria um pretinho. Vejam só que situação mais lastimável. Alguém entendeu que a adoção de uma criança de outra cor, uma adoção interracial, seria um castigo bem merecido para ela sofrer em pagamento àquela graça alcançada. Obviamente, essa pessoa não foi aceita para adotar, porque as crianças que nós temos disponíveis para adoção merecem pais e mães que não tenham preconceitos e que não estejam se utilizando da adoção para um outro fim, que não seja aquele desejo de aumentar mesmo a sua família, de exercer a maternagem ou a paternagem de uma maneira responsável. Há uma outra motivação também muito comum, que é daquela pessoa que constituiu uma nova união depois de já ter perdido a fertilidade por razões naturais ou cirúrgicas. Então, desejando manter o outro cônjuge ou companheiro, ele se dispõe então por uma adoção. Na verdade, não há desejo nenhum de ter um filho, há apenas o desejo de agradar o outro cônjuge ou companheiro e assim a pessoa se dispõe para adotar. Esse também não é um motivo legítimo. Como tantos outros, há quem procure na adoção uma criança ou rapazinho que possa servir de cuidador para os seus pais idosos. Há pessoas que desejam afirmar a sua orientação sexual adotando uma criança. Há também pessoas que desejam satisfazer as expectativas de seus familiares adotando uma criança ou adolescente. Essas motivações não são legítimas. E quem é que tem a habilitação necessária para conhecer a motivação de um pretendente? É aquele psicólogo que atua na vara da infância e da juventude que vai fazer a perícia no curso do processo de habilitação para adotar. Bom, além desses motivos legítimos, é indispensável que a adoção traga reais vantagens para o adotando. Essas vantagens devem ser vistas no caso concreto. Por exemplo, nós temos casos de pessoas que estão à beira da morte e desejando fazer uma última boa ação na sua vida, se apresentam para adotar. Essa criança, se for dada em adoção para esse pretendente, em pouquíssimo tempo ela vai sofrer uma ruptura, vai sofrer uma nova perda. Então nós temos que verificar se essa perda esperada, ela traz vantagens ou não para a criança. Provavelmente não traz. E é por isso então que num caso como esse não seria aprovada uma adoção pelo Poder Judiciário. Mas além dos requisitos subjetivos, nós temos também requisitos objetivos que precisam ser satisfeitos por aquelas pessoas que querem adotar.
Os requisitos dizem respeito, em primeiro lugar, à idade do adotante. A nova lei de adoção diminuiu essa idade para 18 anos, ou seja, qualquer pessoa com pelo menos 18 anos